às nossas votações. Solicito que a TV Alego comece a transmitir. Obrigado, já começou. Senhor presidente, pode tocar, deputado. senhor presidente, projeto de emenda constitucional, votação nominal segundo turno, 2020-3713, da Governadoria do Estado, acrescenta o artigo 181B à Constituição do Estado de Goiás. Senhores deputados, essa é a do orçamento dos poderes, que nós votamos ontem em primeiro turno. Então eu quero já orientá-los a votar favorável. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Sim, ontem nós derrubamos ele. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Está liberado para votação. Orientação, voto sim. Essa é a PEC, tem vários, muita matéria. Essa é a PEC do orçamento dos poderes. Oi? Não, essa é aquela que foi derrubado o artigo 46. Deputado Diego Sorgato, deputado Doutor Antônio, deputado Cairo Salim, deputado Júlio Pina, deputado Lucas Calil, deputada delegada Adriana Corse, deputado Virmões Cruvinel, deputado Henrique César, deputado Cláudio Meirelles e deputado Jefferson Rodrigues. Amigos, nós precisamos de 25 votos. Não quer votar, Cláudio? Espero. Ok, vou pedir para a nossa assessoria ligar para a senhora. Essa é a PEC do orçamento dos poderes. Perfeitamente. Vinte e 27 votos, está aprovado em segundo turno a secretaria para providenciar. É o projeto em fase de primeira discussão e votação, 2020-3058, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 16.140, de 2 de outubro de 2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde. Está em discussão. Para discutir, deputada Leda Borges.
Senhor presidente, sou favorável à matéria. Estudo, deputado. Foi os 3 segundos que faltou antes, né? Deputado Paulo Trabalho. Cadê o deputado Paulo Trabalho? Vê se ele quer discutir. Encerrada a discussão, está em votação. Passou, deputado. Já na próxima o senhor discute, fica aqui. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Liberado para votação. (22 votos), está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação 2019-7292 da deputada Leda Borges, concede título de cidadania que especifica a José Juarez Viana. Está em discussão. Para discutir, deputado Paulo Trabalho. Senhor presidente, discutir essa matéria, voto favorável. Como foi polemizado aqui o assunto em relação à vacina ser ou não obrigatória, e o Supremo Tribunal Federal adotou uma medida muito séria, tornando a vacina obrigatória e autorizando medidas restritivas para quem não tomar a vacina, para quem se recusar a tomar esta vacina. Quero deixar aqui registrado nesta casa, como deputado estadual, o meu repúdio a essa medida do STF. É um completo absurdo. Não se trata somente da vacina, mas, como eu disse anteriormente, de uma questão de liberdade. Nós não podemos ser obrigados, nós não podemos ser conduzidos como gado ao curral para ser vacinado. Cadê o meu direito de não querer, de desconfiar dessa vacina? Sabemos que vacinas conceituadas levaram de 12 a 15 anos para ficarem prontas e terem a devida eficiência, com 0,5% no máximo de efeitos colaterais, de efeitos adversos. Hoje nós temos vacina que só atinge 95% de eficiência até o momento. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, 50 podem ter efeitos colaterais, pode ficar com a cara torta ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não quero correr esse risco, então eu tenho que ter o direito de não ser vacinado. Aí eu decido não ser vacinado, porque é minha responsabilidade. Aí eu não posso entrar num shopping, eu não posso viajar de avião, estou dando exemplos aqui do que pode acontecer. Não posso andar de transporte coletivo, porque eu tenho que apresentar o comprovante da minha vacinação. Uma verdadeira ditadura do STF. E eu quero fazer justiça aqui ao presidente Bolsonaro, que foi citado aqui em uma fala anterior. O presidente Bolsonaro, ele jamais disse que era uma gripezinha. Ele ironizou o doutor Drauzio Varela, que foi quem lá no carnaval lá atrás disse que o coronavírus se tratava de uma gripezinha. Porém não deu repercussão nenhuma a fala do doutor Drauzio Varela. Nós sabemos por quê. Mas quando o presidente usou essa fala, polemizou-se o assunto, como se ele estivesse insinuando que era uma gripezinha, e não é verdade. Gostaria de colocar um áudio aqui de 20 segundos do presidente Bolsonaro, onde ele deixa bem claro a sua fala. Por gentileza. No meu caso,
particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Está aí a fala do presidente Bolsonaro. Não podemos chamá-lo de irresponsável em momento algum. Adotou todas as medidas cabíveis para conter a pandemia, liberação do auxílio emergencial, que evitou que o país entrasse num colapso. Graças também aos produtores rurais que não pararam, que, como disse o próprio presidente Bolsonaro, não foram frouxos e não adotaram o fique em casa. Este país não quebrou. O presidente sempre esteve preocupado. E o uso da máscara, como disse aqui o deputado Cairo Salim, tem muito pouca eficiência e é uma hipocrisia. Quando entramos nos restaurantes, temos que estar de máscara. Sentamos na mesa para comer, não precisamos mais máscara. Quer dizer, o vírus só pega em quem está em pé. Se você sentar, está imune. Então é muita hipocrisia. Além de fazer mal, você ficar respirando o mesmo dióxido de carbono ali o tempo todo. É hipocrisia o uso da máscara. Faço coro aqui a fala do deputado Cairo Salim e parabenizo também o deputado Humberto Teófilo pelo projeto apresentado nesta casa, onde proíbe a vacinação obrigatória. E agora o projeto vai para a sanção ou veto do governador Ronaldo Caiado. Estou curioso para saber qual será a medida adotada pelo governador. É critério dele, a decisão é dele, mas eu estou curioso para saber se ele vai sancionar a lei ou se ele vai vetar a lei. Saberemos se ele está alinhado verdadeiramente ao discurso do presidente Jair Bolsonaro, a quem tanto ele tem defendido nos últimos dias, nos últimos meses, ou não. Então parabenizo Vossa Excelência, deputado Humberto Teófilo, porque creio que esta casa foi a primeira a aprovar um projeto semelhante a este, a primeira a aprovar este projeto no país todo, serve de referência para as demais. A vacina obrigatória é um completo absurdo e eu ressalto aqui que eu não tomarei esta vacina. Já tive Covid, já estou imune e diz que quem já pegou corre um risco ainda maior se tomar. Então vou esperar para ver e não vou tomar essa vacina. Nós temos a deputada delegada Adriana Cortes para discutir. Desculpas aos colegas, porque estamos todos cansados e esse assunto não será resolvido por nós. Inclusive, essa lei que foi aprovada a respeito da vacina, ela se tornou inócua, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tomou decisão sobre essa questão que tem validade sobre todo o país. Mas eu acredito que nós, como deputados, deputadas, temos muita responsabilidade na opinião das pessoas. E na história da humanidade, as grandes enfermidades só foram debeladas e combatidas porque houve vacinação e para que a vacinação dê certo, pelo menos 80% da população precisa ser vacinada, precisa ser imunizada. É por isso que em todas as vezes, né, no sarampo, na H1N1, em poliomielite, todas as doenças onde houve a vacina, tem que vacinar todo mundo, e por isso tem que ser obrigatória, porque muitas pessoas não levam por N razões. Então isso é imprescindível, e o STF foi muito correto, uma vez que há essa dúvida. O Brasil é um dos únicos países que está com essa dúvida, o mundo inteiro já está vacinando, milhares de pessoas já vacinaram, ninguém ficou com cara torta, não aconteceu nada disso. Colega Paulo está equivocado, quando fala que tem 95% de validade aquela vacina, é porque ela previne a doença 95%. Não é que o restante vai ficar com a cara torta, não, deputado. O que acontece é que ela tem eficácia comprovada em pelo menos 95% dos casos. Então, como fui uma deputada aqui, junto com o deputado Antônio Gomide, que tenho colocado, né, a necessidade do nosso governador, que é médico, buscar, né, trazer a vacina o mais rápido possível, tem estudado muito esse assunto, então queria dizer a todos que nos acompanham aqui, brilhante fala do deputado Humberto Aidar. A vacina é necessária para proteger nossas vidas. Essa doença é muito grave, está morrendo quase 1.000 pessoas por dia no Brasil. Amigos nossos morreram, parentes de colegas nossos aqui. E não adianta a pessoa que já teve, ela não tomar, porque ela pode ter de novo. Já está comprovado que a pessoa pode ser
infectada novamente. Então, nós, enquanto deputados, temos que estimular que as pessoas cumpram a lei. No Brasil, nós temos a Anvisa, que é um órgão muito respeitado, que vai fazer a análise das vacinas. Somente após essa análise será liberada. Eu, pessoalmente, acho que jamais que Inglaterra, Alemanha, Portugal, Estados Unidos iriam aceitar vacinar sua população se não fossem vacinas realmente eficientes e seguras. Então, eu tenho certeza que trazer a vacina será excelente para todos nós e ela só vai funcionar, ela só vai proteger as pessoas no Brasil se a grande maioria da população tomar a vacina. E é por isso que ela tem sim que ser obrigatória. E é por isso que foi decidido assim pelo STF. Então, nós precisamos estimular a população a cumprir a decisão da justiça, que decisão judicial se cumpre, e a decisão da justiça é essa. E eu tenho certeza que o senhor governador, que é médico, sabe muito bem que necessita da maioria da população ser imunizada, tomar a vacina para que ela funcione. No mundo inteiro, as pessoas já estão tomando, milhares de pessoas já foram imunizadas em todo o mundo. O país exemplo é a Inglaterra, que é um país que milhares de pessoas já foram imunizadas, não houve nenhuma pessoa que passou mal por causa dessa vacina, né? É uma das principais vacinas, está sendo estudado também que ela seja uma das vacinas aqui do Brasil, pela nossa Anvisa, que é um órgão técnico que nós temos todo o respeito. Então, saudar a democracia de podermos ter aqui opiniões diferentes, vários colegas já falaram, mas eu quero aqui colocar para a nossa população, para quem não está acompanhando, não acredite em fake news, que vacina vai chipar você, que vacina vai fazer você ficar com a cara torta. Isso nunca aconteceu, isso são fake news. Fake news matam. Nós temos que acreditar na medicina, na ciência e na justiça, que está dizendo que é necessário que toda a população seja imunizada. Muito obrigada, senhor presidente. Deputada Leda Borges, para discutir. Senhor presidente, nobres pares, essa matéria é de meu interesse. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, por ter acatado o meu pedido de colocar na pauta de hoje. A pessoa a ser homenageada faleceu, mas eu quero entregar esse título de cidadão para a família e eu agradeço muito os colegas e peço a aprovação desse título. Acerca dessa questão da decisão da STF, o STF, na verdade, nós estamos fazendo um julgamento muito precipitado, deputado Major Araújo. O STF autorizou. O STF, ele diz que estados e municípios e União podem tomar medidas restritivas para quem não se vacinar. Eu sou favorável, como bem disse a deputada Adriana Corsi e ao deputado Humberto Aidar, que essa vacinação precisa ser compulsória, né? Precisa ser para todos, porque eu gostei muito de uma frase que eu li hoje. A saúde coletiva não pode ser prejudicada, deputada Adriana, por uma decisão individual. Todas as vacinas no mundo inteiro, para as crianças inclusive, são obrigatórias. Nós só acabaremos com uma pandemia se mais de 80% do nosso povo for vacinado. E só obrigando é que a comunidade entende que é necessário. Nós estamos tratando de saúde pública, de pandemia, e que nós estamos tendo uma segunda onda. O estado de Goiás está com uma taxa de letalidade, deputado Paulo, que eu respeito a sua opinião, de 2,23. Em 24 horas, nós tivemos 57 óbitos no estado de Goiás. Em 24 horas. Eu já tive a Covid, e digo, não desejo a ninguém. O nosso presidente também não passou nada bem com a Covid. A esposa dele, principalmente ele. E eu também
sintomas graves como ele. Eu sou favorável à vacinação. Gostaria de fazer o mesmo apelo que a deputada Adriana fez e o deputado Humberto Aidar. Não demos importância a fake news. Nós precisamos deixar de acreditar nessas notícias falsas que fazem com que o nosso povo seja teleguiado. Nós, como autoridade pública, nós que temos posição, precisamos pedir ao povo brasileiro, aos goianos, que se vacinem quando a vacina estiver à disposição. Nós não podemos duvidar das equipes científicas deste país e do mundo afora. Nós não somos cientistas. Eu, pelo menos, não sou. Eu não sou estudiosa, epidemiologista e nem cientista. Nós precisamos crer e respeitar os estudos feitos mundo afora. E precisamos cuidar do nosso povo, sim. Porque se não tivermos 80 ou mais imunizadas no nosso país ou no mundo afora, nós não teremos o fim desta pandemia. E ela tem matado muito, não só no Brasil. Os Estados Unidos voltaram a taxas de mortalidade em 24 horas de mais de 3.000 pessoas em 24 horas. Porque houve uma orientação a nível de país de que isso não era importante por aquele presidente Trump. Então, eu sou favorável, respeito os nossos colegas que têm posição contrária, mas eu sou favorável a essa medida de obrigatoriedade que será implantada não pelo STF, pela União, pelos estados e pelos municípios, com restrições. Quando a malária, por exemplo, se você vai ali num paizinho qualquer, se você não se vacinou, você não entra no país. Agora, internamente, se nós ficarmos nessa história, nós nunca vamos sair dessa pandemia. Já está uma confusão, porque ela foi politizada, a pandemia. Muito obrigada. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Você quer encaminhar voto? Então, para encaminhar voto, o deputado Humberto Teófilo. Boa noite a todos, novamente. Eu, como autor do projeto que desobriga a vacinação compulsória, eu quero vir aqui trazer uma breve explicação sobre a decisão recente do STF, hoje. E parabenizar desde já a fala aqui dos colegas Caio Salim, que foi relator aqui do projeto na CCJ, também do colega aqui Paulo Trabalho. Só destacar aqui, gente, que o STF decide que vacinação contra a Covid-19 poderá ser obrigatória. Decisão não permite vacinação à força, mas sanção para não vacinados. Então, primeiro, o nosso projeto em nenhum momento perdeu o efeito. Cabe ao governador Ronaldo Caiado sancionar o projeto e o governador vai decidir se vai aplicar restrições para quem não vacinar. Segundo ponto, olha só o que o STF decidiu, Major Araújo. STF libera estados a darem vacinas se a Anvisa não autorizar em até 72 horas. Olha só que absurdo! O STF deu 72 horas para os estados promover as vacinas até mesmo sem registro da Anvisa. O que loucura que virou! Além de quererem aplicar restrições que serão desproporcionais, querem dispensar o registro da vacina na Anvisa. Não podemos aceitar essas decisões, esse ativismo judicial, invadir os nossos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal.
E eu tenho certeza que mesmo eu sendo da oposição, criticar muito o governo, eu tenho a convicção que o governador Ronaldo Caiado irá sancionar esse projeto, não vai aplicar medidas restritivas aqui no âmbito estadual, pois nós temos legitimidade para isso, não há inconstitucionalidade, e que a vacina tem que ser de forma voluntária, e não compulsória e com medidas restritivas desproporcionais. Então o correto entendimento do STF é nesse sentido. Agora, até dispensar registro da Anvisa, aí realmente virou uma palhaçada. Não podemos aceitar isso aqui. O governador Ronaldo Caiado está na mão aí, terá o poder de decidir sobre o nosso direito, a nossa liberdade de vacinar. Obrigado, flagrante neles. Encerrada a discussão, e eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. (22 votos, 23 votos). Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Passo a palavra ao deputado Cláudio Meireles. Sim, 23, seu voto está somado. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação 2019-7380, deputada Leda Borges. Concede título de cidadania especifica a Juraci Pereira Araújo. Sim, está em discussão. Esse não morreu não, deputado? Que bom. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. (22 votos). Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação 2019-5577, deputado Coronel Adaildo. Concede título honorífico de cidadania que especifica a Silva Vasconcelo Nunes. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Espera aí que não liberou ainda, deputados. Agora sim, liberado para votação. Vamos votar, deputados. 15 votos só. Vamos lá. Doutor Antônio, Bruno Peixoto, Humberto Aidar, Cário Salim, Leda Borges, Thales Barreto, Major Araújo, Paulo Trabalho, Júlio Pina, Lucas Calil, Virmãos Cruvinel, Henrique César, Cláudio Meireles, Jefferson Rodrigues. 23 votos. Espera aí. Não tem problema não. 24 votos. 25 agora. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Votação nominal, fase
Processo em fase de primeira discussão e votação. 2019-7396. Para de ser chato, cara. Você não sabe o que eu falei. Porque senão não tem jeito de emendar, ué. Você está atrapalhando. Toca aí, deputado. Declara de utilidade pública a entidade específica, deputado Coronel Adailton. 14. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Liberado para votação. Vamos votar, gente. Vamos votar. Doutor Antônio, Luiz Moreira, Wagner Neto, Gustavo Seba. Agora deu. 22 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Não, foi embora não. Ele já contou 80 vezes as assinaturas numa emenda aqui. Agora é a 81ª vez que ele conta as assinaturas. Eu tô com dó da Anel. Falei para Anel, você pode... Seu lugar no céu tá reservado, viu? Processo de número 2020-3647 da Governadoria, institui a Polícia Penal, emenda constitucional. Sim, senhor presidente. Institui a Polícia Penal no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Eu falei primeiro. Senhor presidente, Quero aqui informar a toda a Polícia Penal que nós vamos votar a PEC em fase definitiva na próxima semana. Estou apresentando aqui uma emenda com 21 assinaturas conforme regimento interno para que possa ser apreciada. Muito obrigado, senhor presidente. Emendado que foi, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Jabuti na área. Somente essa Não. pauta. Já vamos acabar. Falei. Senhor presidente, não tem mais nenhum projeto na pauta. Perfeitamente, deputado. Senhores deputados, nós estamos encerrando a sessão. Vamos, um minutinho de atenção de todos. Não temos mais nada na pauta da ordem do dia de hoje, mas amanhã, às 17 horas, o deputado Humberto Aidar pediu para convocar as comissões de Constituição, Justiça e Redação e comissão mista, e às 18 horas, ou assim que encerrar essas comissões, nós retornaremos ao plenário em sessão extraordinária. Então, eu encerro a presente sessão, convocando Comissão de Constituição, Justiça e Mista amanhã às 17 horas e logo após, às 18 horas, convoco sessão extraordinária. Está encerrada a sessão.